A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, de caráter separatista e republicano ocorrido em 1824 no nordeste do Brasil. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em Pernambuco, centro da revolta, o movimento teve participação das camadas urbanas, elites regionais e intelectuais. A grande participação popular foi um dos principais diferenciais deste movimento. Representou a principal reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I, esboçada na Constituição outorgada de 1824, a primeira do país. A Revolução queria a formação de uma república baseada na Constituição da Colômbia. Ganhou este nome, pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. Principais causas. Atitude absolutista de Dom Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. Forte descontentamento com centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824. Descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência, ocorrida em 7 de setembro de 1822. A elite de Pernambuco havia escolhido um governador para a província, Manoel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. Este conflito político foi o estopim da revolta. Objetivos da revolta: implantar no Brasil um regime representativo e republicano federativo. Convocação de uma nova Assembleia Constituinte para elaboração de uma nova Constituição de caráter liberal. Diminuir a influência do governo federal nos assuntos políticos regionais. Acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Organizar forças de resistências populares contra a repressão do governo central imperial. Formação de um governo independente na região. Em resumo, podemos afirmar que a Confederação do Equador foi um movimento de repúdio à política autoritária de Dom Pedro I. Esse movimento, iniciado em Pernambuco, agregou algumas províncias nordestinas, em torno da ideia da construção de uma república confederada. Podemos afirmar que tanto na Revolução Pernambucana de 1817, quanto na Confederação do Equador de 1824, a proposta de uma república era acompanhada de um forte sentimento anti-lusitano. É importante registrar que a ideia de libertação dos escravos, propagada por alguns líderes, a exemplo de Frei Caneca, dividiu o movimento, afastando os grandes proprietários de terras. Como terminou o movimento? Sob o comando do almirante britânico Thomas Cochrane, as forças militares do Império atuaram com rapidez e força para colocar fim ao movimento emancipacionista. As penas impostas aos revoltosos foram severas. Um dos principais líderes, Frei Caneca, foi condenado à forca, contudo, acabou sendo fuzilado, diante da recusa do Carrasco em executar a sentença. Padre Mororó, outra importante liderança, foi executado a tiros. Outros foram condenados à prisão, como foi o caso do jornalista Cipriano Barata. Muitos revoltosos fugiram para o sertão. Mesmo com o fim da Confederação do Equador, a insatisfação com o absolutismo do imperador continuava e crescia cada vez mais.